A você que acompanha a TV Canção Nova, nossa saudação. Estamos de volta direto de Brasília com mais um Além da Notícia. Hoje, como sempre, mais um tema de atualidade importantíssimo e do nosso interesse. Planejamento natural da família. Fico pensando o seguinte, com tantos anticoncepcionais, propaganda de pílulas e tantas mulheres bonitas, e num mundo contextualizado como este moderno, em que se quer ter poucos filhos, como nós falarmos deste assunto, planejamento natural da família. Para tratar do tema, nós temos aqui a doutora Marli Virgínia, que é ginecologista e obstetra. Bem-vinda, doutora Marli, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Também para falar sobre este assunto, nós temos Dom Antônio Augusto Dias Duarte, bispo auxiliar da cidade do Rio de Janeiro. E por que ele está aqui? É um bispo que também é médico. Especializou-se em pediatria pela USP, atualmente é responsável pelas pastorais familiar, da juventude, saúde, membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB, essas pastorais no estado do Rio de Janeiro, onde ele é bispo auxiliar. Seja muito bem-vindo, Dom Antônio. É um prazer estar aqui com você nesse programa que tem de tanta importância. E eu gostaria, primeiramente, de perguntar aos senhores o seguinte: será que todo mundo, quando eu digo todo mundo, todas as pessoas que agora nos acompanham, e neste mundo de hoje, as pessoas sabem o que é planejamento familiar seguindo os métodos naturais? Vou deixá-los à vontade. Eu creio que vivemos num mundo onde há muitas informações, né? Mas nem sempre se vai aos temas mais importantes, né? Então, eu não acredito que seja de um conhecimento popular a existência dos métodos naturais e a possibilidade de fazer através deles um planejamento natural da família. Isso quer dizer que o senhor acredita que pouca gente conhece os métodos naturais. E, doutora Marli, a senhora que trabalha diretamente com mulheres, percebe isso também na sua clínica? Na minha clínica, não, porque na minha clínica vão basicamente as mulheres que querem fazer um planejamento familiar natural. Mas eu trabalhei 25 anos na rede pública de saúde aqui de Brasília e pouquíssimas pessoas, inclusive colegas gineco-obstetras, conhecem, já ouviram falar dos métodos naturais. Quando nós estamos falando aqui de métodos naturais, o que são métodos naturais? Eu creio que, em primeiro lugar, a doutora Marli pode mostrar bem o que é do ponto de vista científico, né? O que é um método natural? É um método onde você tem um relacionamento matrimonial e não utiliza nenhum meio artificial para fazer este planejamento de família. Ou seja, você não usa uma pílula anticoncepcional, não utiliza um DIU, não utiliza um preservativo, e sim você vai se abster das relações conjugais no período fértil. Bom, então esses são os métodos. E quais são eles? São muitos? São muitos. Cada dia são mais métodos. Nós trabalhamos principalmente com o método de Billings, que foi o primeiro que surgiu. Fora o método de Billings, nós temos o método da temperatura. Hoje nós temos um método que verifica a saliva, então com um microscópio simples, até um microscópio de brinquedo, tipo da Barbie, você consegue identificar se está num dia fértil ou não. Tem umas fitinhas de teste que vai testar o LH e aí você sabe se está no período fértil ou não. Então a gente trabalha com cada vez mais métodos e muitas vezes associado um método ao outro. Mas o nosso carro-chefe, se a gente pode dizer assim, é o método de Billings, onde tudo começou. Eu vou pedir a senhora depois que nos explique um pouquinho mais, porque por mais que a gente imagine que é conhecido, que esses métodos são conhecidos até dentro da igreja, eu imagino que até dentro da igreja pouco se sabe sobre eles. Agora, Dom Antônio Augusto, é somente a igreja que divulga e que fala desses métodos naturais? Eu creio que sim, porque a igreja, como dizia o Papa Paulo VI, é perita em humanidade, né? E ela busca sempre fazer com que as pessoas possam enriquecer a sua humanidade através daquilo que corresponde à sua dignidade. E o método natural, como falou a doutora Marli, realmente favorece um relacionamento conjugal digno e que investe naquilo que é mais importante no casamento, que é o amor conjugal. Então a igreja tem o dever de divulgar essas conquistas da tecnologia, do avanço científico, para poder os católicos procederem não só moralmente, eticamente bem, mas de promover aquilo que é mais fundamental
na vida conjugal, na vida familiar e também na vida da sociedade, né, que é o amor. Né? E esses métodos favorecem o amor. Então, e há na igreja, Dom Antônio, grupos ou pastorais ou instituições dentro da própria igreja que divulgam esses métodos, que propagam esses métodos, ensinam esses métodos? Olha, a metodologia cabe aos médicos ensinar, né? Logicamente, há muitos médicos católicos que têm essa preocupação de dar aos seus pacientes aquilo que possa favorecer, como eu dizia há pouco, o amor conjugal. Né? Agora, a igreja, através da pastoral familiar especialmente, procura fazer com que as pessoas que dela participem tenham acesso a essa informação e possam viver na vida matrimonial aquilo que depois, do ponto de vista espiritual, ético, a igreja sempre procura enfatizar e estimular que as pessoas o vivam. Né? Como eles são muitos, doutora Marli, vou pedir à senhora que nos cite aí os principais, talvez fale um pouco mais do Billings, que é, como a senhora nos disse aqui, o mais conhecido e mais propagado. Nos diga, especialmente para quem agora nos acompanha, talvez pela primeira vez ouvindo falar desse assunto, como são esses métodos, como funcionam, como descobri-los? Pois é. Quando a gente olha para o clima, a gente diz assim, vai chover e não vai chover. Então, um sol bonito, hoje não vai chover. Aqui em Brasília, julho, a gente olha e diz assim, nossa, não vai ter um pingo de água, está seco. A planta está grama, está tudo seco. O método Billings funciona da mesma maneira. A gente olha, né, para o nosso corpo, nós mulheres nos olhamos e dizemos, não, eu estou fértil. Quando é que eu estou fértil? Quando aparece uma secreção elástica, transparente, tipo clara de ovo. Então, quando nós estamos mais úmidas, mais lubrificadas, nós estamos num período fértil. Quando nós estamos seca, nós estamos no período infértil. Da mesma maneira que a gente olha aquela terra seca e sabe que não vai nascer. A mulher se sente seca e sabe que é um período infértil. Quando a gente fala assim, parece que é difícil, mas não é difícil. Eu trabalhei em periferia de Brasília e mulheres com um nível de conhecimento não tinham um curso superior, às vezes não tinham o primário completo e conseguiu se conhecer e com isso fazer um método de Billings. O método da temperatura é um método que você põe um termômetro debaixo da boca, da língua, e você medindo essa temperatura, quando essa temperatura cai, você sabe que está no período fértil. A temperatura subiu e permaneceu alta 3 dias, você sabe que está no período infértil. Então, é de fácil acesso. Do jeito que qualquer mulher sabe se o filho está com febre ou não, pelo método da temperatura, ela também consegue discernir se terminou ou se ainda permanece num período de fertilidade. A mulher moderna confia muito na pílula, confia muito nos demais anticoncepcionais. Esses métodos são eficazes, são seguros? Bom, eles são bastante eficazes. A eficácia de um método natural é maior, por exemplo, do que a eficácia de um preservativo, da eficácia do que um diafragma. E ele tem uma ação muito importante, que eles não são abortivos, como, por exemplo, a pílula anticoncepcional, o DIU, que todos eles têm uma ação abortiva. Então, eles, além de serem eficazes, eles não terminam com a vida humana. Bem, e a outra pergunta é, para a pessoa que não os conhece, qual é a vantagem de utilizá-los? Ela não os conhece, ela usa esses demais artificiais, porque ela tem segurança que ali ela vai conseguir evitar o que ela quer evitar. Qual a vantagem de usar o natural? Pois é, as vantagens de usar o método natural, primeiro o custo, 0. Uma cartela de pílula anticoncepcional boa custa R$50. Você multiplica isso em termos de mulheres férteis no país e vê o custo disso como é altíssimo. Você tomando uma pílula anticoncepcional, você tem chance maior de ter acidente vascular cerebral, tromboembolismo, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer hepático, alterações de coagulação sanguínea. Eu estou com uma paciente de 22 anos que estava com um trombo. Não pode utilizar a pílula anticoncepcional. Então, do ponto de vista da saúde, são enormes. Do ponto de vista financeiro, enorme. Mas o grande benefício do método é da realidade conjugal.
O casal que utiliza o método é um casal que dialoga, é um casal que namora, é um casal que está junto. Então, este relacionamento, ele fica um relacionamento mais forte, inclusive pelo período de abstinência, que é um período onde você não pode ter o ato conjugal, mas você pode conversar, você pode dialogar, você pode perguntar como foi o seu dia, e isso faz com que o método natural faz com que esses casais tenham um menor índice de separação do que os usuários de pílula e, por incrível que pareça, eles têm mais relações conjugais do que os casais que utilizam os métodos artificiais. Será que elas que agora nos assistem sabem disso? Dom Antônio Augusto, em que medida a transmissão da vida humana depende de métodos de planejamento familiar ou de uma visão autêntica e profunda do amor conjugal? Como acabou de falar a doutora Marli, né, o grande benefício justamente é um benefício, vamos dizer assim, antropológico, isto é, favorece aquilo que é fundamental em todas as pessoas, o relacionamento humano, né? Logicamente, os métodos, eles existem para determinar exatamente a fertilidade, como foi explicado há pouco, mas o importante no casamento não é a utilização do método, mas é o amadurecimento no relacionamento do casal. Um relacionamento que deve ser pautado por aquilo que caracteriza realmente o matrimônio, que é uma entrega amorosa de um ao outro, né? E essa entrega não se materializa apenas na entrega do corpo, mas na entrega de toda a pessoa. E quando não se pode haver a intimidade conjugal, ou seja, a entrega do corpo, esses dias são realmente para viverem um amor muito mais profundo, que vai ser pautado pela renúncia, que é uma forma de entrega, pautado pelo diálogo, que também é uma forma de entrega, porque nem sempre as pessoas estão dispostas a escutar, não tanto a falar, mas a escutar, né? Favorece também muito aquilo que é importante no relacionamento conjugal e qualquer relacionamento humano, favorece o autodomínio. Naturalmente, nós estamos aqui pressupondo que quem vai viver utilizando um método natural é alguém que tem uma vida já legitimada no matrimônio. É possível, e vou fazer essa pergunta para o senhor, é possível falar de método natural e formar a consciência de uma juventude que ainda não se casou? Uhum. Sim, sem dúvida nenhuma. Tem que se falar do método natural para uma juventude ainda que não se casou, não para que eles tenham a relação sexual precoce, mas para que eles eduquem a sua vontade, a sua liberdade, para que quando chegar ao casamento, né, não precisem recorrer aos métodos artificiais que parece que dão mais segurança, né, mas que estragam justamente aquilo que é necessário para a vida matrimonial e que é a castidade. Então, a castidade não é uma negação do ato sexual, mas simplesmente é a integração da toda a sexualidade na pessoa humana através de um ato que procede da liberdade, que é o domínio próprio. Então, é preciso falar de método natural não para que eles exercitem a genitalidade, mas para que eles amadureçam na sua sexualidade, vivendo a castidade como um domínio já anterior ao casamento, para depois viverem esse domínio num período muito curto de toda um mês, como falou a doutora Maria muito bem, vive muito mais a relação conjugal em número do que aqueles que usam métodos artificiais, porque chega um momento que, por falta de tudo que se fazem de uma maneira muito impulsiva, né, torna-se quase um ato rotineiro. Então as pessoas chegam um momento que se cansam da rotina, enquanto que o outro não, sempre é uma novidade, porque é uma entrega muito mais madura. Então é preciso formar os jovens na sua sexualidade, falando-lhes de castidade e já prevendo, né, o futuro, especialmente para as meninas, fazer com que, através das suas mães ou através das suas médicas, elas possam já conhecer o seu corpo, para que não chegue ao casamento e dizer, e agora? Né? Estamos aí em cima do casamento, agora não vamos ter filho no início, vamos ter um filho dando mais espaço um e outro, não vamos recorrer à pílula? Não, porque já sabem conhecer o corpo. Né? Eu digo sempre que se começa bem cedo nesse autoconhecimento, tem pelo menos uns 10 anos
até se casar. Hoje em dia as mulheres estão casando mais tarde, né? Quer dizer, um período muito longo para se conhecer muito bem o corpo. Doutora Marli, para saber como fazer esse método, é preciso que se conheça o método. Mas antes de fazer essa pergunta para a senhora, eu quero perguntar como é que a senhora, uma médica, começou a trabalhar com esses métodos naturais e propô-los para suas pacientes. Olha, logo que eu me casei, pouco antes de eu me casar, eu não queria utilizar um método artificial. Por que que eu não queria? Porque eu achava que ia me fazer mal. Então, um pouquinho antes do casamento, eu comecei a procurar alguma coisa que eu pudesse fazer um planejamento familiar sem utilização de método artificial. E assim eu conheci o Billings e vi que funcionava, que dava certo. E daí, para propor para as pacientes, foi um passo muito curto, porque se é bom para mim, é bom para elas. Então, com toda a facilidade da anticoncepcional e de tudo, eu comecei a dizer, olha, tem uma proposta que eu acho que é melhor, que dá menos trabalho e tem menos custo. E o resultado disso é que hoje eu não tenho mais pacientes que chegam ao consultório atrás de uma pílula anticoncepcional. Todas que chegam ao meu consultório sabem que eu não trabalho com métodos artificiais. Então elas já vão recomendadas por outras. Sim. De ouvir falar e de saber que dá certo e que fulana de tal conseguiu fazer um planejamento adequado da família. E toda mulher pode aprender esses métodos? Pode. Toda mulher. Não há nenhuma contraindicação em nenhum caso clínico? Não. Antigamente confundia-se o método natural com a famosa tabelinha. Então a tabelinha tinha muita falha, porque era uma coisa matemática. Eu brinco muito, por exemplo, aqui na época da seca a gente fica fazendo loteria para saber que dia que vai chover. Vai chover ainda em setembro? Será que chove no final de setembro? Será que só chove no final de outubro? Então, a mulher com a tabelinha, ela faz a mesma coisa. Será que eu vou estar fértil aqui? Será que eu vou estar fértil ali? Mas quando você observa, você diz assim, está chegando o final de setembro e continua sem uma nuvem no céu, não vai chover. Ou o contrário, olha, hoje o tempo já está mudando, já está entrando num período de chuvas. A mesma coisa acontece com a mulher, é observação. Então, se eu tenho um ciclo regular, eu consigo fazer muito bem. Se eu tenho um ciclo irregular, eu também consigo fazer. Se eu tenho um ciclo muito curto, eu faço bem o método. Se eu tenho um ciclo longo, eu também faço. Depende de quê? De uma observação, é uma observação simples. Né? Inclusive, pacientes cegas conseguem perceber se estão num período fértil ou não. Eu fico pensando assim, deve ser uma linguagem muito nova para quem nunca ouviu falar dessas coisas todas. E encontrar informação sobre tudo isso, muitos pais, eu imagino, e as pessoas que frequentam bastante a comunidade paroquial, a igreja, talvez já tenham escutado falar. Dom Antônio, que papel exercem aí os pais na formação dos seus filhos e na própria vivência, por exemplo, de um planejamento natural familiar? Nós sabemos que há 3 pontos que o Papa Bento XVI dizia que não se pode jamais vacilar. Né? Primeiro ponto, o valor da vida humana. Segundo ponto, a natureza do matrimônio entre um homem e uma mulher. E terceiro ponto, que os pais são os primeiros educadores dos seus filhos. Então, nesse ponto, os pais devem educar seus filhos não apenas no conhecimento fisiológico do seu corpo, mas no conhecimento das capacidades que uma criança, um adolescente tem de viver a sua humanidade de uma maneira madura. Isso é muito importante na educação dos filhos, saber que nós somos dotados de capacidades que nos desenvolvem na nossa humanidade e logicamente, também com a ajuda da graça na nossa vida cristã. Né? Então, é preciso educar, primeiro, o homem, a mulher, né? Ou seja, dando-lhes a conhecer todas as suas capacidades e ensinando as pessoas a usarem suas capacidades. Né? E depois, mostrar que para viver retamente, além de viver de uma forma virtuosa, também tem que viver de uma forma sensata. Então, se eu quero
preservar a minha saúde, eu tenho que buscar aqueles meios que me ajudem a conservá-la, né? E o método natural é a favor da saúde, né? É a favor do bem da pessoa no seu aspecto físico e muito mais no seu aspecto relacional, né? Então, os pais são importantíssimos, são os primeiros educadores, e aí educar as capacidades e educar também na sexualidade, concretamente na castidade, porque educar a sexualidade não é informar simplesmente os jovens do que eles podem e não podem fazer, mas é dar-lhes os elementos para que eles possam viver essa integração da sexualidade na sua personalidade, porque a sexualidade é uma dimensão que nos permite ter uma relação interpessoal muito específica, essa relação de um amor verdadeiro, de entrega de um ao outro, né? O primeiro ponto que o senhor destacou aqui nessa resposta foi o valor da vida humana. A doutora Marli já nos disse que uma das vantagens dos métodos naturais é que eles não são abortivos como os artificiais. Isso, e além de não ser abortivos também, eles favorecem a saúde da pessoa, que é uma dimensão da vida importante, né? Porque como ela mencionou, todos os efeitos colaterais da pílula são bastante graves, todos eles, não são nenhum deles efeitos brandos, são efeitos graves no corpo. A esse conjunto aqui nós chamamos de paternidade responsável? Sim, pode-se chamar de paternidade responsável, não da forma conceitual que foi nos transmitida pela encíclica Humani Vitae, né? Mas é um conjunto, vamos dizer, a moldura da paternidade responsável é essa. Muito bem. Doutora Marli, como se pode aprender os métodos naturais? Com quem aprender? Somente com uma médica? Não, muito pelo contrário. O leigo, ele tem essa capacidade de aprender e de ensinar. No Brasil, vários grupos trabalham com os métodos. Por exemplo, o Sempaflan em São Paulo, Sempaflan aqui em Brasília. Só que aqui em Brasília a gente trabalha com uma equipe arquidiocesana de métodos naturais. Então essa equipe tem os casais orientadores de cada região, de cada cidade satélite. Esses casais, eles vão acompanhar os casais que estão aprendendo o método e vão dar as orientações, fazer as pequenas correções que precisam serem feitas, e com isso acaba que esses casais também vão aprendendo como ensinar. Então eles vão se tornando multiplicadores. Então a gente tem os instrutores primários, os secundários, e tem os instrutores que são para aqueles casos mais difíceis. Aqui nós já conseguimos fazer uma hierarquia de instrutores em determinadas situações, um instrutor ou outro instrutor. No meu caso, eu chego a atender mais os casos mais complicados, que tem algum problema de saúde mesmo, que o instrutor percebeu, quando ele estava utilizando o método, o instrutor percebeu que tinha alguma coisa errada e me encaminhou. Por exemplo, teve uma paciente que a gente conseguiu descobrir um câncer de tireoide através de uma alteração de ciclo que foi visto pelo Billings. Ela fazia o Billings e de repente ele começou a ter um tipo de alteração e era o início de um câncer de tireoide. Então, o método também tem essa, pelo conhecimento você tem um ciclo normal e de repente o ciclo alterou. O que está acontecendo de errado comigo? Então, na hora de eu procurar alguém que possa me esclarecer. Então, o instrutor primário me encaminhou essa paciente e quando a gente pediu os exames, ela estava com o início de um câncer de tireoide, fez o tratamento, ficou ótimo e depois disso já teve 3 filhos de parto normal e utilizando somente o método natural. Olha, com certeza nós vamos deixar aqui os endereços para você que está nos acompanhando, conhecer as pessoas que trabalham. A senhora citou aqui um organismo Sempaflan, naturalmente existem outros também na igreja que trabalham, que ensinam. A gente vai deixar tudo isso para que você de casa possa acompanhá-los. Uma última pergunta do Antônio Augusto. A pastoral familiar, ela ensina esse método, por exemplo, para os noivos que estão se preparando para casar, porque todo dia casa muita gente na igreja. Aquelas pessoas que estão casando hoje, estão aprendendo os métodos naturais? Se não aprenderem em casa, se não tiver acesso, por exemplo, através do seu acompanhamento com a médica, né, que se deve fazer, né, durante o período da adolescência, especialmente o período anterior ao casamento, a pastoral familiar disponibiliza
também pessoas formadas, instruídas nessa metodologia para poder ajudar as pessoas. E um dos momentos, né, básico aí é na preparação para a vida matrimonial, que já é precedido do curso de noivos, né? Isso já começa hoje em dia em grupos de jovens, na catequese para crisma, nos encontros de adolescentes com Cristo, e depois, de uma forma mais próxima do casamento, né, no curso de noivo, tem sempre que ter uma palestra sobre paternidade e maternidade responsável, onde se dá toda a visão antropológica do amor conjugal e, como ensinou a Encíclica Humani Vitae, uma vez que se determina, né, essa vontade de planejar de forma natural a sua família, então começar a conhecer os métodos, né? Então a pastoral familiar disponibiliza pessoas que estejam instruídas nessa metodologia, né? Muito bem, o nosso tempo já passou e eu quero agradecê-los imensamente por trazerem para tanta gente essa novidade e para muitos agora um reforço em fazermos cada vez mais conhecidos os métodos naturais. Obrigado, D. Antônio. Eu que agradeço o convite para participar desse programa, né, para que realmente contribua para o conhecimento que você mencionou, né? Obrigado, doutora Marli. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou, olha, o conteúdo exclusivo você encontra aí na internet, segundo a indicação que você está vendo. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Além da Notícia e outro assunto, certamente do seu interesse. Até lá.